Olá, família! Continuando nossos vídeos, né, nosso curso de práticas de coleta de sangue a vácuo, nessa apresentação vocês vão ver os principais, né, vasos sanguíneos no qual nós utilizamos na nossa prática, no nosso dia a dia. Lembrando que esse curso é voltado à coleta de sangue a vácuo, de sangue venoso, coletado de vasos venosos, tá ok? Então, para quem conhece o corpo humano, né, anatomia e fisiologia, existem sangue arterial e sangue venoso, e vasos arteriais e vasos venosos. São coisas diferentes e separadas, né? Tanto que na anatomia e fisiologia humana nós temos artérias que conduzem sangue venoso, que conduzem sangue arterial, assim como veias que conduzem sangue arterial e também conduzem sangue venoso, tá certo? Então, nessa videoaula, vamos ver os principais vasos sanguíneos no qual nós vamos estar realizando o nosso procedimento, né? Quais são as veias que a gente vai mais encontrar anatomicamente. Então, isso é muito importante para que a gente possa realizar um bom procedimento. Contudo, o que é importante antes da gente realmente partir para o conhecimento de anatomia e fisiologia? São algumas questões importantes que é anterior à punção. Como eu sempre digo, a gente deve perder tempo, muito mais examinando cuidadosamente, né, o braço do nosso paciente, do nosso usuário, do que realmente realizando a punção. O ato de coletar sangue é extremamente rápido quando você conhece o braço do seu paciente. Então, percam tempo fazendo isso. Então, eu sempre ensino meus alunos que o mais importante é a gente furar apenas uma vez. Como que eu faço isso? Conhecendo cuidadosamente o braço do meu paciente. Então, eu preciso conhecer onde é que está a veia cefálica, onde é que está passando a veia basílica, qual é a intermédia do cotovelo, a intermédia cubital, qual é a intermédia do antebraço. Então, são particularidades dentro do procedimento que eu preciso realizar adequadamente. E a questão também que nós podemos colocar em relação a isso é a diferença anatômica. Então, existem variações anatômicas no braço das pessoas, de forma geral, né, no ser humano, que muitas vezes eu preciso estar deslocando a minha palpação, a minha visualização para locais diferentes. Mas eu vou ensinar as 4 principais veias em que todo mundo tem. Pode ser mais difícil visualmente? Pode, mas anatomicamente elas vão estar lá, porque é uma variação que não muda muito. As pequenas veias, né, as suas ramificações, sim, existe uma grande diferença entre um ser humano e outro. Mas a questão relacionada à anatomia dessas veias são muito mais fiéis. Então, se eu conheço a anatomia de um braço, se eu sei de uma veia passa, mais facilmente eu consigo realizar o meu procedimento de forma adequada. E outro ponto de vista é, existem 2 situações relacionadas à punção. Uma é a questão visual e outra a questão da palpação. Como assim, professor? Eu sempre ensino que eu devo sentir a veia. Se eu conseguir ver, melhor ainda. Mas o intuito principal é sentir a veia. A questão visual, ela pode ou não acontecer. O aluno que sempre vai na questão somente visual, ele acaba se perdendo um pouco, porque a visão nos engana. Muitas vezes, essas vezes que eu estou vendo, elas podem não ter volume. Pode ser que eu consiga até transfixá-la, eu consigo, né, colocar a ponta da agulha dentro da veia, mas eu não consigo tirar sangue. Possivelmente será uma veia esclerosada. Então, muito cuidado com isso. Você precisa sentir a veia, palpar, né? Você precisa treinar a sua polpa digital. Então, a pontinha do seu dedo que vai tocar essa veia é extremamente importante você sentir o que é uma veia
do que não é. Na prática, eu sempre coloco que a gente, depois que faz o garroteamento, nós devemos sentir onde tem, onde não tem veia. Então, isso depende de cada um. Nós temos que treinar. Se a gente não conseguir treinar ou não treinar isso, né, eu vou ter maior dificuldade de ser um bom profissional, um bom técnico, aquele que é reconhecido por não errar uma punção. Então, vamos seguir essas orientações que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Diante disso, o que nós temos? Por que nós utilizamos as veias? Essa é uma pergunta, né? Por que eu não faço uma coleta de sangue a vácuo, né? Primeiro, no lado usando artérias. Primeiro que as veias, elas são mais superficiais. Então, quando você visualiza um braço de um paciente após o garroteamento, a gente vai conseguir visualizar, em alguns casos, não são todos, mas a sua maioria, tá? Porque na minoria as pessoas têm um braço ruim, são muito particulares esses pacientes. Na sua maioria, eles vão ter braços bons, de acessos bons para a gente poder estar funcionando. Mas é, as veias, elas são mais próximas à pele, por isso que elas são mais superficiais. Então, quando eu consigo palpar uma veia, né, é porque elas se tornam mais fáceis a essa palpação. Outra questão interessante é, veia não tem pulso. Eu já dei cursos, e muitos cursos por aí, no qual o aluno, às vezes, por nervosismo, ele encontrava uma veia, né, ele fazia a palpação, e ele sentia que essa veia pulsava. Mas olha que interessante, o que estava pulsando era o nervosismo do dedo dele. Então, veia não pulsa. Veias não têm ligações com os ventrículos, eles têm ligações com os átrios. Né? E essas veias que nós utilizamos é um sangue que vai retornar ao coração através do átrio direito. Então, essas veias não pulsam. Se eu sentir um vaso que ele pode ser superficial em alguns momentos, um vaso arterial, que ele vai ter pulso, aí sim. Se eu sentir que realmente ele está pulsando, isso é uma artéria. Mas são, em locais do braço, regiões muito particulares. Né? Na região cubital, eu vou ter a artéria radial, a artéria ulnar e a artéria braquial. Então, pode ser que eu consiga sentir essas três artérias. Ou na região do punho, que é a artéria radial e a artéria ulnar. Mas elas ainda assim são mais profundas do que as veias. As veias elas são sempre mais superficiais, né? É como se o sangue fosse pelo interior do braço e voltasse pelo lado mais exterior do braço. Essa é a lógica da fisiologia. Outra questão interessante é que os vasos venosos são mais frágeis. Isso quer dizer o quê? Por serem mais frágeis, os tecidos que envolvem elas são mais frágeis, eu consigo perfurar com mais facilidade. Então, eu consigo colocar a agulha dentro do vaso venoso com mais facilidade. Eu consigo romper essa barreira. Eu consigo ultrapassar o tecido da veia com mais facilidade. Ok? Então, isso vai causar menos dor, menos desconforto e menos complicações. Porque depois que retira a agulha, esse vaso ele continua sangrando. Quando é um vaso venoso, aquele buraquinho que a gente provocou, facilmente eu consigo estancar. Fazendo o quê? Compressão direta. Então, um vaso venoso, quando eu comprimo com algodão após a retirada da agulha, facilmente eu consigo estancar esse sangramento, esperar o fator de coagulação sanguínea, a cascata de coagulação sanguínea acontecer e ele não vai continuar sangrando. Então, a área vai ter menos perda de sangue ao tecido ao redor, né, nos tecidos adjacentes, e automaticamente o braço vai ficar menos roxo depois do procedimento. Tá? Então, isso é algo importante. Por que nós utilizamos muito mais a veia do que a artéria? Uma outra questão que não está nesse slide aqui é pela característica
do que um médico precisa, o dentista, o enfermeiro. Então, qual profissional solicitou esse exame? Quando ele solicita alguma avaliação de um paciente, a gente precisa fazer a coleta de sangue venoso. Por quê? Porque o sangue venoso, ele já passou pelas células. Então, como ele já passou pelas células, ele vai me dar alguma importância clínica relacionado a esses tecidos, né? Como o tecido é um conjunto de células, depois que o sangue passa por essas células, ele vai deixar nesse sangue características importantes para mim entender como está esse paciente. Então, o sangue vai vir dos rins, vai vir do fígado, vai vir de um monte de órgãos. Então, ele vai carregar substâncias em que o médico e o profissional de saúde quer saber dessa avaliação. Por isso que quando fizer uma coleta de sangue acidental ou não conseguir fazer coleta de sangue venosa e fizer uma coleta de sangue arterial, eu preciso comunicar ao laboratório, porque a análise, a avaliação é diferente. A mesma coisa acontece, acho que é simples de entender isso, por exemplo, quando a gente pega uma gasometria. Ah, temos que coletar uma gasometria. Opa, gasometria arterial, tem a venosa e a arterial, de uma forma geral, serve para coleta de sangue, para aferir a quantidade de oxigênio que nós temos nesse sangue. Então, se eu quero medir a quantidade de oxigênio que tem no sangue, para uma gasometria, para avaliação da função pulmonar, eu tenho que ter o quê? Uma coleta de sangue arterial. E perifericamente, um sangue arterial, ele corre nas artérias. Aí sim eu tenho que fazer uma coleta de sangue de uma artéria que vai ter sangue arterial. Tudo certo? Então acho que deu para entender bem, né, o porquê que é um vaso venoso, ele é melhor, né? Por que ele é mais utilizado para fazer avaliações que são importantes para a vida do nosso paciente, do nosso usuário. Com isso, o que eu preciso como básico para fazer uma coleta de sangue, principalmente a coleta de sangue a vácuo, tá? Esses 4 princípios são os princípios que norteiam a capacidade que a pessoa tem para fazer coleta de sangue a vácuo. Primeiro, né, cuidar para não infectar, não contaminar a amostra. Isso quer dizer o quê? Manter uma boa asepsia. O que é uma asepsia, né? O prefixo a ou an quer dizer em grego negação, não. E séptico é aquilo que é contaminado. Então, não contaminado, asséptico. Então, o que é uma coisa asséptica? É aquilo que se mantém estéril. Então, aquilo que se mantém estéril deve ser o nosso procedimento. O que é essa técnica, essa boa asepsia? É não contaminar o meu material. Porque a pele, é claro que a pele tem a sua própria flora, né? A pele tem a sua própria contaminação. Nós temos, né, a flora que a gente chama residente e a flora transitória. Então, quando eu faço uma antisepsia da pele, que é com uso geralmente de álcool, alguns laboratórios estão usando a clorexidine também para auxiliar nesse procedimento. Alguns só usam antissépticos mais específicos, seja ele o PVPI, que é a base de iodo, ou clorexidine, quando é uma coleta para uma cultura, né? Uma hemocultura. Tá? Para a coleta de sangue a vácuo, simples, a coleta de exames normais, geralmente é usado como é um excelente antisséptico, que é o álcool a 70%. Ok? Então, boa asepsia. Não contamine a sua seringa, não contamine a sua agulha. Então, não toque a agulha em qualquer lugar. Não fale durante o procedimento. Muita contaminação sai pelo ar da nossa boca, até porque a nossa boca é o local mais contaminado que o ser humano tem. Então, a nossa boca é extremamente contaminada. E eu, ao falar, ao espirrar, ao tossir, com a agulha desprotegida,
automaticamente eu potencializo a contaminação do meu material, tá? Então, boa asepsia. Material correto, que é ter em mão sempre um material que vai te auxiliar, te ajudar, né? Não precisar você, na hora da punção, sair correndo para pegar algum material que faltou. A sua bancada tem que estar de acordo, né? Próximo do seu procedimento. Isso é o que a gente chama de material correto, de boa qualidade, né? De um bom fabricante. Conhecimento e anatomia venosa. Nós vamos ver daqui para frente os próximos slides, né? Então, vamos conhecer quais são as principais veias. Isso vai te facilitar muito. Isso vai te ajudar muito. Tem alunos e muitos profissionais que eu conheço, né, que não gostam da anatomia humana. Quem lida com o ser humano precisa conhecer o corpo. Olha para cá. Quem é profissional de saúde precisa conhecer o corpo humano. Se você não conhece o corpo humano que você está lidando, você não conhece o seu paciente. Para você ser um excelente profissional, você precisa conhecer o corpo que você está lidando, tá? Então é muito, muito importante. Por último, a questão da destreza manual. Como é que é a questão da destreza manual? É conhecer a técnica correta. Quando eu falo isso, não é engessar alguém. Tem gente que pensa assim, mas eu vou estar decorando um POP. Não. Você vai estudar um POP, que é um procedimento operacional padrão, que está descrevendo qual a ordem e a sequência de um procedimento. Esse POP, ele não tira a questão humana. Por que um robô não vai fazer punção? Por que tem que ser um ser humano? Porque essa prática, essa técnica, ela depende de ser humano. Eu preciso ter o carinho, eu preciso ter a antipatia, eu preciso ter o contato de pessoas que têm sentimentos. Por isso a grande importância. E aí está a questão do profissional estar fazendo o que ama. Fazer o que ama é fundamental para ter uma boa prática do seu procedimento. Então, ame o que você faz. Não simplesmente faça por questão financeira ou por questões de dinheiro, tá certo? E a anestesia manual eu preciso praticar. Por isso, meu curso é voltado à teoria e à prática, né? Claro que alguns de vocês vão acabar fazendo o curso na parte teórica, mas espero que a grande maioria de vocês consigam fazer as práticas, tá? Extremamente importante nós fazermos, termos contato com as pessoas e eu realmente praticar, tá? Então, espero que eu encontre vocês um dia para que nós nos vemos na prática, que é né, o chocolate do curso, né? Que é aquilo que vai te trazer a paixão pelo curso, a paixão por estar fazendo uma prática, uma técnica que você aprendeu na teoria e está ali desenvolvendo ela, está se capacitando ainda mais para ser um excelente profissional. Portanto, nesse slide, ele fala um pouco sobre quais são os antissépticos mais comuns. Lembrando, antisséptico faz antisepsia. Antisséptico realiza a antisepsia. O que é uma antisepsia? É a redução da flora bacteriana ou da contaminação de uma superfície. Portanto, quando eu vou higienizar um braço para realizar uma coleta, seja ela com álcool 70%, que é o mais comum, seja ela com povidina, PVPI, seja ela com clorexidine, eu estou fazendo uma antisepsia com um antisséptico, tá certo? E como a pele ela acaba tendo uma certa contaminação, né, seja ela transitoriamente ou na parte da residente, né, porque existe a flora residente. O que essa flora residente é? É uma quantidade de micro-organismos que nós temos, que nós nascemos com ela, e ela se mantém com a gente o resto da nossa vida. Serve para quê? Para nos proteger. Você imagina que qualquer contaminante, qualquer micro-organismo que
chegasse nossa pele, a gente não tivesse nenhuma barreira, né? Nenhum soldado ali para combater, nós teríamos quadro de infecções de repetição muito frequentemente. Então, todo o nosso corpo, em toda a superfície, em todos os nossos orifícios, eles têm, né, cada particularidade tem sua microbiota específica. Para quê? Para ajudar contra invasores. Tá? Então, nós temos células responsáveis em combater aquilo que está invadindo o nosso corpo. Então, a nossa pele não é diferente. Para isso, eu tenho que fazer o quê? A antisepsia, remover aquela contaminação que eu peguei da superfície. Quando a gente tem contato com a própria roupa, com as mãos, né, injeção das mãos, quando vai tocar numa superfície, uma maçaneta, uma bancada. Então, tudo que a gente toca, a gente tem contato, eu acabo adquirindo daquela superfície uma contaminação, o que a gente chama de flora transitória. Então, a antisepsia, a higienização das mãos, né, vou lavar as mãos, a gente está fazendo o quê? Removendo a flora transitória. E é isso que a gente faz também com o braço do nosso paciente, remover a flora transitória. Então, presta atenção, antisséptico serve para antisepsia, que é remover a flora transitória do braço do nosso paciente. E os três mais comuns são o álcool 70%. Lembrando que, olha, dica, hein? Dica para vocês. Por que o álcool tem que ser entre 68, desculpa, 68 e 74%, né? Por quê? É nessas concentrações em que realmente o álcool promove a antisepsia, certo? Então, menos que 68% não dá. Tem mais água do que álcool. Então, não vai fazer o efeito de antisepsia. Professor, então posso usar um álcool a 98%? Tem bastante álcool? Não. Por que não? Porque acima dessa concentração, o álcool ele é muito volátil. Então, automaticamente, ele vai evaporar da pele antes de realizar a antisepsia do local, daquela superfície. Por isso que tem que ser nessa concentração. Então, na sua regra geral, a gente chama de álcool a 70%. Mas ele pode ser até 68 a 74%. Então, ele está dentro desse estudo que comprova que o álcool faz a antisepsia. Tudo bem? Então, chegamos na nossa anatomia, né, no qual eu sou apaixonado por anatomia e fisiologia, porque quem gosta de cuidar do ser humano precisa entender como ele funciona, quais são as suas estruturas, né, o que faz parte de um ser humano, certo? Eu não consigo conhecer o todo sem conhecer as partes. Eu não consigo conhecer as partes sem conhecer o todo. Então, se eu quero conhecer o ser humano, eu tenho que conhecer as partes menores do ser humano. Para mim conhecer as partes menores, eu tenho que conhecer o ser humano como um todo. Por isso que a enfermagem, principalmente a enfermagem, né, na verdade, nem todos que estariam fazendo esse curso são na enfermagem, né? Tem vários profissionais da saúde que têm a habilitação, não só a capacitação, mas tem a habilitação, né? Ele é habilitado tecnicamente em realizar coleta de sangue a vácuo. E aí temos desde o médico, o farmacêutico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o biomédico. Então, nós temos vários profissionais dentro da área da saúde, com conhecimento básico na sua formação profissional, por isso ele é habilitado tecnicamente pelo seu conselho em realizar esse procedimento, certo? Mas a gente da enfermagem é quem mais pratica esse conhecimento, né? Chamado de holístico. A gente chama de enfermagem holística. Então, o que é enfermagem holística? É a enfermagem que conhece o paciente como um todo. Conhecendo um todo, eu tenho que conhecer as suas partes. Conhecendo as suas partes, eu tenho que conhecer o todo. Tudo bem? Então, quais são as principais veias que nós vamos lidar no nosso dia a dia? Aqui nós temos as principais. As veias do dorso da mão. Então,
Anatomicamente, a palma da mão é para frente, né? Na, na anatomia humana, quando a gente fala da posição anatômica, né? As mãos, a palma da mão é voltada para frente. Por isso que a gente fala que são as veias dorsais da mão. É as veias do dorso da mão, tá? Depois nós temos a veia basílica, excelente veia, né? Ela tem um calibre enorme, ela é muito grossa, tá? Veia cefálica, que eu amo de paixão. Quem conhece veia cefálica não perde acesso venoso. Quem conhece veia cefálica, estuda por onde ela passa, nós vamos ver fotos, vou mostrar para vocês onde é que elas ficam, a gente não perde acesso venoso, ok? Dica de ouro, tá? A veia intermédia do cotovelo, que é chamada de veias cubitais, ou veia cubital, depende da quantidade, se é uma ou duas, depende do formato dela, e as veias intermédias do antebraço, ou veia intermédia do antebraço, que nem sempre ela é tão palpável e ela é tão fácil de você ter o acesso. Tem pacientes que são boas essas veias, tem pacientes que nem tanto. Então, tem pacientes que vai ter que recorrer às outras quatro, né? Ou do dorso da mão, ou a basílica, ou a cefálica, ou a intermédia do cotovelo. Uma dica de ouro, ó. Por favor, não funcione essas veias frágeis do punho. Do punho. Já vi muitos colegas tentando coletar sangue dessas veias, que não são veias, são vênulas. O que são vênulas? São veias menores, pequenas, com calibre muito reduzido. Esse local ele é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Dica de ouro também, hein? Extremamente perigoso. Por quê? Nós temos nessa localização 3 nervos importantes que você pode tocar, você pode sensibilizá-los, causar uma lesão. Uma lesão. Que nervos são esses? O nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. Além disso, é um local que tem, por essas terminações nervosas, é extremamente sensitiva, quer dizer o quê? Extremamente dolorosa. Ali é um local que você vai funcionar, vai doer muito, muito mais que outros locais que são mais adequados para essa técnica. Além disso, eu tenho duas artérias importantes ali, que é a artéria radial e a artéria ulnar. Então, a minha dica é nunca funcione esses locais, tá ok?